Saudações, estimados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, sobre tudo que diz respeito a Deus. Nós estamos nesse momento com uma dinâmica diferente, queremos trazer uma abordagem que nos dá uma diversidade na questão dos vídeos e queremos saber a sua opinião depois, se essa dinâmica vai funcionar. Nós estamos aqui com o nosso irmão Faisal, da Igreja Visão Cristã de Maputo, é teólogo, evangelista, e nós queremos ter uma opinião dele sobre um determinado tema. É verdade que vamos falar sobre vários aspectos, de uma forma rápida e breve, mas queremos aproveitar e quero que você deixe ficar também sua opinião sobre o que vamos falar e qual é a tua visão a respeito. Nesse momento, de forma muito rápida, eu vou questionar ao irmão Faisal o seguinte: qual é a visão que tem sobre igreja bíblica versus as visões, as igrejas visionárias, né? Será que nós temos uma abordagem onde a igreja atual, o grupo de pessoas que se ajuntam e se diz igreja, é de fato de acordo com as escrituras? E se não é, o que está a faltar? O que de fato é a igreja segundo as escrituras? E para nós conseguirmos ter uma ideia para nós conseguirmos definir ou termos identificar se temos igrejas bíblicas ou não temos. Então gostamos de ouvir a sua opinião sobre isso. Querido amigo, é um prazer sempre poder trocar uma ideia contigo. Ótimo. E conversarmos sobre as coisas que mais têm relevo nesta existência, que são todas as coisas que se relacionam a Deus e a sua criação. Eu tenho por mim que muitos de nós temos ou pouco conhecimento ou falta de conhecimento de conceituar a igreja. O conceito de igreja é muito além do prédio ou do edifício onde nós estamos ou vamos participar de alguma reunião, muito além do templo, suntuoso, grandioso ou não. A igreja, no sentido espiritual, é a comunidade invisível de todos os homens e mulheres que conscientemente ouviram a mensagem do Evangelho, compreenderam a sua natureza como seres humanos pecadores e que precisavam de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. E a reação que essas pessoas, ou nós, demos a Jesus Cristo, que é um sim para Ele nos salvar e transformar a nossa vida, aí a Bíblia vai dizer que desse momento para frente fomos incorporados no corpo de Cristo. Há uma ideia que nós por muito tempo desenvolvemos erroneamente porque compreendemos os capítulos 11 e 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios com relação ao nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. A referência do corpo ali não é o meu corpo físico, braços, mãos, não. A referência do corpo é a referência da comunidade. O que o apóstolo Paulo faz é fazer vamos dizer, confrontação ou correlação entre os membros de um corpo humano
e o corpo espiritual que é a igreja. Então, a igreja é este ajuntamento de fiéis que receberam a mensagem do Evangelho Uhum. e tem a missão de anunciá-la a todos os homens. Agora, a localização dessa igreja espiritual fisicamente é um outro assunto. Aí já é a organização religiosa. Mas a igreja é muito além da organização religiosa. Por isso, há o conceito da igreja como um organismo vivo. E Paulo fala isso para Timóteo em 1 Timóteo, 1 Timóteo, se vocês puderem, ou se a mim se puder me acompanhar aí, Uhum. 1 Timóteo, capítulo de número 3, Ok. versículo de número 15. Espero não errar a referência bíblica aqui. 1 Timóteo, eu estou aqui a abrir no computador. Ok. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Está um bocado lento aqui. Ok. Sim, ok. Já? 1 Uhum. Timóteo, capítulo 3, Versículo versículo 15. 15. Paulo diz assim: vou começar pelo 14 para entendermos o contexto. Uhum. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu tardar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa Uhum. de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Verdade. Em algumas versões vem coluna e firmeza. Mesa. Em Exatamente. outras vem coluna e baluarte Baluarte. da Uhum. verdade. Então, entre outros aspectos pelas quais a igreja deve ser caracterizada, é que a igreja é um organismo vivo. Uhum. A igreja é um organismo vivo. Isso vai além da organização e do governo dessa igreja, Ok. ou dessa denominação. Em segundo lugar, o que é que podemos extrair desse texto? A igreja é a guardiã da verdade. Ok. E, partindo deste princípio, podemos aqui tentar dar uma Um, resposta um minuto. Eu quero ou colocar. uma reflexão sobre o assunto. Ok. Continua, reverendo. Então, partindo deste princípio que, dentre outras características, a mais relevante que a igreja tem que ter é ser a guardiã da verdade. Ok. Guardião da verdade. O que deveria ser uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica Hum. é, ou deveria ser, aquele ajuntamento de pessoas, quer esteja debaixo de uma mangueira, quer debaixo de uma mafureira, Uhum. quer debaixo de um alpendre, ou mesmo num templo de 1 milhão de pessoas, ou de 100, ou de 200, ou de 10, ou de 5, ou de tantas, ou numa cabana, sem luz, ou numa cadeia, Hum. onde quer que estivessem pessoas Uhum. que reconhecem que a Bíblia Sagrada é a autoridade inicial e Uhum. final em todas as questões que se falam sobre Deus. Deus. Ok. Ok. Então, essa igreja é uma igreja bíblica, Ok. onde as nossas ações, motivações
programações, elas precisam ser pautadas por um guião. Uhum. E este guião é a Escritura A Escritura Sagrada. Sagrada. Nós gostamos de afirmar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas isso tem que ser de verdade. Sim, sim, sim. Ok. E colocando um paralelismo aqui, no que se fala muito sobre visões de líderes espirituais. Nós vemos uma igreja moçambicana hoje visionária pós-bíblica. O que, Ok. que seria uma igreja visionária pós-bíblica? É aquele líder religioso que tem muita influência na sua denominação e ele abusa literalmente o poder. Quando é que ele abusa literalmente o poder religioso? Quando ele inventa atividades, ideias, que essas ideias colocadas em confrontação ou colocadas ao, a um escrutínio bíblico, depois não encontramos koinonia, não encontramos comunhão das suas ideias com aquilo que o texto bíblico diz. Mas aqui eu estou me referindo a ter a ser problema ter ideias de eventos e tudo mais de forma nenhuma. A igreja é uma organização. Mas a pergunta que temos que fazer, ou antes ou depois das nossas atividades, eventos e tal, deve ser esta. Pelo menos deve ser esta. Em que medida essas atividades que realizamos, ou esses eventos que realizamos, ou esses cultos que realizamos, ou essas visões que expusemos à igreja, em que medida todas essas coisas fazem jus ao texto sagrado? Ok. Qual é o fim, né? Qual é o A fim? verdade bíblica. É isso mesmo. Qual é a finalidade dessas atividades? Elas vão glorificar a Deus? Paulo está a dizer. Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 26. Qual deve ser a nossa atitude quando nos reunimos como igreja? Tem salmo. Todos são tendenciosos e muito antropocêntricos, que é só para encher a barriga do crente e levantar uma reunião que se diga, um evento que se diga, onde as pessoas entram nesse evento, saem. Se há algum aprendizado sobre a escritura e sobre onde tudo vai se virar a promoção do líder, a promoção da igreja, a promoção da placa denominacional, e não vai promover o nome de Jesus. Não importa o quão belo seja esse evento, o quão contribuinte seja esse evento para a comunidade. Estamos aqui a ter um problema Essas igrejas são igrejas de corte. Acho que a rede não está boa. Pode continuar. Então, a finalidade de uma igreja bíblica é a promoção do ensino bíblico, não para encher a nossa mente, mas para transformar a nossa vida. O que diferencia das igrejas com visões extra-bíblicas, as igrejas que se baseiam objetivos dentre outros. Podes voltar um bocadinho ao que se diferencia da igreja? Cortou aqui das igrejas extra-bíblicas, pode estar a dizer? O que diferencia uma igreja bíblica de uma igreja extra ou pós-bíblica é que a igreja bíblica vai fundar as suas ações, as suas atividades
procurando fazer o máximo de não distanciá-las da Escritura Sagrada. Ou seja, a Bíblia é o espelho para aquela comunidade, e não é só para encher a cabeça da comunidade, para sermos orgulhosos de que temos conhecimento bíblico. Não. Esse conhecimento bíblico depois vai ser traduzido em vida, transformação de vida, atitudes, pensamentos que depois vão moldar o nosso caráter para se aproximar de Cristo. Uma igreja pós-bíblica, com visão pós-bíblica, extra-bíblica, ela vai para o texto bíblico para satisfazer o orgulho dos seus líderes. Fizemos isto, somos uma igreja grande. Ela vai para a Bíblia para que seja chamada de igreja. Mas não vai para a Bíblia para se conformar à Escritura. Não vai para a Bíblia para dizer, eu dependo de ti, Escritura. Sem ti eu não posso fazer nada. Ela vai para a Bíblia para buscar os textos que satisfaçam o fundamento dos seus líderes. E muitas dessas igrejas, elas existem porque o líder existe. Se o líder morrer, parece que a igreja acaba. Porque são igrejas fundadas na base de uma pessoa. Não são igrejas fundadas na base da Escritura Sagrada. Então, este é o grande diferencial de uma igreja bíblica e de uma igreja extra-bíblica ou pós-bíblica, uma igreja que tem visão pós-bíblica. Porque aí é usar a Bíblia como um amuleto, usar a Bíblia como um livro de propósitos. E nós conhecemos várias igrejas que têm esse tipo de características. Igrejas que cada culto é um propósito, cada culto é um evento. Mas a igreja bíblica é aquela que vai para o texto bíblico, olha a beleza, olha o brilho da Escritura, o brilho da literalidade do texto bíblico. Porque o texto bíblico é complexo, mas ele é lindo. Nós precisamos apreciar cada linha da Bíblia Sagrada e procurar. E a ideia da igreja bíblica é a seguinte: ela não vai para a Bíblia para buscar um propósito que lhe satisfaça momentaneamente, não. A igreja bíblica, ela vai para a Bíblia para se render ao Deus que se revelou através das Escrituras. Ou seja, a igreja bíblica, ela procura encontrar o seu espaço na Escritura. A igreja que tem visões extra-bíblicas, não. Ela vai para o texto bíblico para forçar o texto bíblico a concordar com as suas atividades e as suas ideias. A igreja bíblica vai para a Bíblia com o pressuposto de que a Bíblia é a verdade e que ela não erra. E que a autoridade bíblica, ela não está em discussão. A autoridade bíblica é final. Então eu vou para a Bíblia para ver se eu encontro Deus na Escritura. E esse Deus é real, esse Deus é verdadeiro. Esse Deus quer transformar a minha vida. Então eu me conformo com as palavras de Jesus e permito que elas penetrem o meu interior, transformem o meu caráter, transformem a minha vida, e eu faça parte de uma comunidade onde a autoridade bíblica não é questionável, mas a autoridade humana, ela é questionável. Mas nas igrejas extrabíblicas, a autoridade humana ela não é questionável. E usam o texto, não toques nos meus ungidos. Não toque no meu ungido. Quando ele estiver errado, não se pode dizer alguma coisa. Então, temos muito desses. No final de tudo, a igreja bíblica se parece com Jesus e com a Escritura. E a igreja com visões extrabíblicas, ela mais se parece ao seu líder, cujas palavras são finais, indiscutíveis, e com as ideias dele. Então, em linhas gerais, mas não
completas, porque Claro, aqui pode-se claro, yeah. desenvolver muitas Muito, outras muitas outras. ideias. Em linhas gerais, seriam estas as distinções ou as diferenças que nós podemos dizer, ok, aquela igreja está próxima da Bíblia, então é uma igreja bíblica, é uma Hum, igreja que tem visão hum, da Escritura Sagrada, sem precisar ser muito sábio. Uma igreja onde a promoção do ensino bíblico é exigente, não importa quantas almas estejam nessa igreja, quer 5, quer 10, quer 20, não é pela quantidade, hum, mas é pela relevância da Escritura. É como é que essa igreja promove o ensino bíblico? hum. Quantos membros dessa igreja gostam de falar dos textos bíblicos? Quantos membros dessa igreja levam a Bíblia a sério, como a revelação plena de Deus? Uhum. É isso que faz a diferença de uma e de outra igreja. Yeah. É uma abordagem bastante interessante porque nós estamos num tempo complicado, onde nós temos ah, muitos ajuntamentos, bom, que se dizem igrejas, mas é importante sim fazermos essas críticas, porque falarmos sobre isso, as pessoas vão dizer que ah, é muito crítico, tá? Procurar algum problema e tudo mais. Mas eu acho que nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso porque são verdades que nós precisamos ter certeza de que nós estamos em lugares corretos, nós estamos a seguir coisas corretas. E, bom, não há perfeição, em qualquer ajuntamento não há perfeição, as pessoas não são perfeitas, os líderes não são perfeitos, mas precisamos ter certeza de que a base de início e fim é as escrituras, né? E não necessariamente uma pessoa que determina as coisas que às vezes são extra bíblicas. Então, é muito importante nós fazermos esses questionamentos, porque nós estamos numa realidade onde quanto menos as pessoas questionarem, quanto menos as pessoas procurarem ter conhecimento, quanto menos as pessoas entenderem sobre os textos bíblicos, entenderem sobre as coisas, melhor é para serem dirigidas, serem orientadas. Eu já ouvi situações onde pessoas disseram, não, nós nessa visão, nós queríamos pessoas que, bom, fossem pessoas que ainda não sabem, ainda não têm conhecimento, que é para nós conseguirmos doutrinar essas pessoas. Então, o que é bom? Você ter pessoas na tua congregação que conhecem as escrituras ou que não conhecem as escrituras? É claro, é óbvio que é melhor que tenha alguém que conheça as escrituras, porque vai, como diz Coríntios, capítulo 14, versículo 26, um vai ter salmo, outro vai ter revelação, outro vai ter isto, vai ter aquilo e vão juntamente crescer. Agora, quando você quer ter um lugar onde tem pessoas, entre aspas, analfabetas, que não entendem nada, você facilmente vai conduzi-las e manipulá-las. E isso é uma verdade que nós precisamos questionar e precisamos abrir os olhos para entender e verificar. E quem tiver uma estrutura de congregação bíblica não terá que se preocupar com nada, porque a sua base é as escrituras. Não estamos a dizer que é perfeito, não estamos a dizer que não tem erros, mas estamos a dizer que a base é bíblica, então não há que se preocupar. Mas que tem que se levantar questionamentos, precisamos levantar. E isso é importante. E muito obrigado por esse esclarecimento. Acredito que vamos ter aqui algumas coisas que podem ser questionadas e nós vamos eventualmente responder. Agora, não sei se teria, irmão Faisal, tem mais algum tempinho, queria fazer mais uma pergunta. Na verdade, esta, esta, esta abordagem que trazes com relação a entendermos em que tempo vivemos é de muita relevância. Muita relevância por quê? Porque
precisamos entender que todos os seres humanos são questionáveis e devem ser Ok, questionados. ok. E até Deus é questionado. Hum, Quantas vezes nós já lemos na Escritura personagens questionando a Deus? uhum, Até Deus é questionado. Quantas figuras de linguagem nós vemos os salmistas apresentando questionamentos diante de Deus? uhum, Então, quando vemos ou conhecemos ambientes onde as pessoas são inquestionáveis, é de lamentar. É de lamentar. E aqui nós temos que levantar um clamor uhum, para que haja despertamento na igreja moçambicana. Quando falo igreja, eu falo uhum, todas as igrejas moçambicanas, porque a causa maior do evangelho são vidas. E que façamos tudo para ver nossas vidas e as vidas das outras pessoas uhum, sendo de fato transformadas pelo poder do Evangelho, uhum, que é a boa notícia. uhum, E esta boa notícia, ela precisa de ser explicada. uhum, Esta boa notícia precisa de ser interpretada para uhum. que ela seja acessível a A todas as todas. pessoas. Uhum, E falo aqui todas as pessoas, rico, pobre, de classe média, mudo, surdo, cego, paralítico, todos são alvos do Evangelho. uhum, E nós não yeah, podemos imaginar uma igreja que não tenha relevância para todas as classes sociais. uhum, Nós não podemos imaginar uma igreja fanática, onde os líderes são inquestionáveis. uhum, Todos nós somos questionáveis, porque todos nós, bem disseste, somos dotados de falhas. uhum, E se ninguém corrigir as nossas falhas, nós vamos nos endeusar a nós mesmos. uhum, Então, todos os líderes espirituais, do Rovuma ao Maputo, das maiores igrejas até as menores igrejas, são falhos e vou dizer, muitos deles têm erros doutrinários que, se ninguém lhes dizer, eles vão permanecer assim uhum, e um dia vão cair no ridículo, uhum, vão cair na ridicularização uhum. e vão inventar malabarismos Yeah. para afastar o texto bíblico Uhum, e imporem as suas visões extra-bíblicas. Então, todos nós somos questionáveis. E faço aqui uhum, a memória das frases de um grande filósofo, René Descartes. uhum, Penso, logo existo. A uhum. igreja moçambicana precisa pensar Pensar. para ter relevância. Yeah. Então, é basicamente isso, meu amigo. Yeah. Yeah, eu acho que foi magnífico. Eu sou apaixonado por esse tipo de conversações, de abordagens. E eu acho que essa vai ficar, e espero que as pessoas também possam tirar tempo para ouvir aquilo que nós conversamos aqui, e eu acho que vai ser fantástico. Então, muito obrigado pelas observações, pelos argumentos. Eu achei incrível. E, bom, acredito que vai ser de grande utilidade para os demais, aqueles que reservarem tempo para isso. Então, irmão Faisal, que Deus abençoe, muito obrigado. Já vamos aqui quase 30 minutos a conversar e foi muito bom. Muito obrigado, que Deus abençoe e acredito que vamos ter mais oportunidades para conversar de forma mais intensa, mais proveitosa e muito obrigado. Que Deus abençoe. Estamos juntos. Obrigado, meu amigo. Foi um Estamos prazer. juntos. Tchauzinho. Valeu, até já. Então, Valeu. até ao próximo vídeo. Deus abençoe.